Bom dia, gente. Tudo bem? Eu vou aproveitar que eu tô numa pilha danada hoje e aí vamos nos encontrar logo pela manhã, porque eu tenho bastante trabalho pela frente e acabei de chegar do encerramento da exposição Animal Sente que a gente fez aqui em Itatiba. Foi um sucesso, assim, foi uma coisa muito legal e eu tô me sentindo muito grata. Aconteceram coisas muito preciosas durante esse projeto que a gente conseguiu finalmente, depois de tanta garra, de tanta luta, botar para acontecer. Então, o que aconteceu? Foi assim, a Câmara Municipal de Itatiba, através da figura da vereadora Leila Bedani, acolheu toda a nossa proposta com uma liberdade enorme, deixou dois veganos subirem no palco de um teatro maravilhoso, super bem estruturado, e ainda arranjou quórum pra gente, porque lotou o teatro de educadores da rede pública, então estava cheio de professores lá, diretores, gente que tem influência sobre a educação das crianças, e nos acomodou numa exposição de imagens sobre os direitos animais, que ficou lá até hoje, né, do comecinho do mês até hoje, e ainda levou crianças para visitar a exposição e receber a monitoria. Então, assim, eu tô muito grata, muito feliz, porque a gente conseguiu espaço, a gente tá desbravando, assim, com muita disposição e coragem, né? Um espaço para poder falar de direitos animais e ver as crianças tendo aquela experiência. Hoje a monitoria foi especialmente boa porque eu consegui fazer um passeio com as crianças pelo meio das imagens, falando sobre cada uma, e assim, isso foi muito alentador. Por quê? Porque a gente precisa de um pouco de compensação dentro da nossa causa, ou seja, precisamos de algumas vitórias, né, dentro da ideia de conscientização, porque a gente lida com derrotas diárias e é muito comum a gente se afetar e se abater, porque nós somos de verdade, nós não somos super-heróis, né? Não somos santos, a gente se abate em relação às perdas imensas, que é perda de vida todos os dias, nós perdemos filhos, né? Amores todos os dias, e perdemos batalhas para a justiça, perdemos batalhas para a política, perdemos batalhas e mais batalhas. Então todas as vitórias para nós contam como uma respiração boca a boca e a gente precisa ecoar. Então eu coloquei um título aí nessa nossa conversa, nesse nosso encontro, porque eu tô sentindo muita necessidade de hoje criar alianças com as pessoas dentro de uma esfera de comunicação. Eu não vejo nenhuma condição hoje de todo o meu trabalho ser represado dentro de um pequeno espaço que é onde nós que nos encontramos aqui nesses vídeos com muito carinho, nos encerramos. Não dá, né? Hoje a gente fala pro máximo de gente possível. Não dá pra ficar selecionando. Ah, não, mas eu só falo pros meus amigos, o resto eu não quero ouvir. Tem que ouvir, né? E a gente precisa falar para mais pessoas, para gente que não conhece a gente ainda, porque a gente precisa estender o direito dos animais para quem ainda os oprime. E assim sendo, hoje, se tem uma coisa que eu não aceito, porque eu não acredito, e eu sei que tem gente que talvez tenha destreza para fazê-lo, mas não é o meu caso, de encerrar a vida numa bolha para me proteger. Eu resolvi me expor, né? Eu resolvi doar a minha vida, a minha existência, os meus dias, a minha intimidade, a minha convivência com os meus filhos, o meu trabalho todo para a defesa dos direitos animais. Quando eu fiz isso, eu tirei todas as paredes da minha vida. E isso às vezes dói pra caramba. Às vezes, né? Raramente, mas às vezes dói muito. Eu não me arrependo porque o projeto que eu tenho é maior do que a minha própria reputação, o meu próprio conforto, o meu próprio ego. Mas tem dias que eu me dou o direito de cair, de escorregar ou de sentir algum tipo de sofrimento, porque não é fácil mesmo, né? Eu poderia, com a arte que eu faço, eu sou profissional há muitos anos e sou artista desde os 3 anos de idade. Então, se eu não quisesse desconforto, era só eu seguir com a minha arte à vontade, por aí, sem falar em veganismo, defesa de direitos animais. Mas eu quis isso.
Outra coisa é que muitas vezes quando eu sofro algum desses problemas, eu acabo repensando, é inevitável, e eu penso, será que não era melhor eu ficar quietinha no meu escurinho, compunha música, dava para alguém cantar e ficava na minha desenhando as minhas aquarelas? Mas eu acho que hoje isso não é mais uma escolha para mim. Eu já escolhi, eu já fiz um compromisso, né? Meu altar e o meu templo é a natureza. O meu altar e o meu templo é toda a natureza na sua forma mais pura e mais plena. Eu não posso mais dizer, não, eu quero me preservar de sofrer ataque, calúnia, difamação e tudo mais, então por conta disso, eu não quero ser criticada, então eu vou me proteger. Porque quando eu me proteger dessa forma, provavelmente eu vou abandonar os animais que dependem de nós, né? Que de alguma maneira nos expressamos, gritamos por eles. Se eu venho para a live, se eu faço um vídeo, se eu faço um áudio ao vivo, se eu vou dar palestras para as pessoas, eu estou exposta e o preço disso é lidar com a doença humana, né? É lidar com as loucuras humanas. Não tem outra forma mesmo da gente se virar. Então, a verdade é que a gente vai ter que se juntar de vez em quando e entender para que isso pode servir para o coletivo, não para mim como pessoa, porque eu como pessoa, eu tenho 1000 maneiras de me proteger, como eu disse, inclusive abandonando projetos. Mas se eu quero realmente ter algum sucesso com a divulgação, com a expansão dessa consciência, eu preciso aprender a lidar com essas situações. Lidar com essas situações também não pode significar ceder à ditadura do silêncio, né? A ditadura da elegância. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque nem sempre são as mesmas pessoas que ouvem. Então, assim, eu passei por abusos na infância, abuso sexual inclusive, dos 5 aos 11 anos de idade. E uma das coisas que eu mais observei ao longo dessa trajetória toda da minha vida e até chegar até aqui, foi que todos os abusadores, em todas as instâncias, eles contam com o silêncio das vítimas, dos oprimidos. Eles contam que de um jeito ou de outro a gente vai ficar quieto, porque existe uma ditadura do silêncio. O silêncio é elegante, ignore, não fale nada, deixa pra lá, não se troca, não bata a boca. E eu percebi que isso criou, na verdade, um absurdo, né? Porque é um espaço gigante para os abusadores e opressores transitarem, fazendo o que eles bem quiserem, enquanto nós, que temos um projeto generoso de transformação, de transmutação, de conscientização, nós ficamos com o cantinho, né? A gente amarga as frestas e gretas dos buracos para poder existir. Então, para mim, isso é uma coisa fora de questão. Como eu disse, eu já falei isso outras vezes e provavelmente ainda vou repetir inúmeras vezes, porque não são as mesmas pessoas que ouvem e às vezes também a gente precisa reforçar, né? Então, o que aconteceu? Quando eu me senti rebelde de ver o quanto o silêncio dos inocentes causa de verdade, o silêncio dos oprimidos, causa um espaçamento para os abusadores e opressores, eu fiquei tão furiosa que eu fui com o pé na porta. E isso gerou uma série de vídeos ou de expressões minhas em outros lugares, mesmo na arte às vezes, que é um pouco mais protegida, mas também acontece, ou em textos, um extravasamento da minha revolta com essa ditadura que fala, filhinha, você cruze a perninha, fique quietinha, não reclame, não fale sobre abuso, não fale sobre abuso, isso é a sua intimidade, não é intimidade, é um crime. Ser abusado não é a minha intimidade, eu não estou me expondo desnecessariamente, eu estou gritando por socorro. Só que na época que eu tô tateando ainda, né, a gente tá aprendendo todo dia, eu vi que eu fiquei tão revoltada que eu fui um pouco para o extremo oposto. E agora eu acho que depois de conversar com muitas pessoas que me deram algumas sugestões e que estão na luta comigo, que acompanham o nosso trabalho, que compõem o meu trabalho, né? Porque eu não faço nada sozinha. Eu dependo de todos os parceiros que estão junto comigo. Eu não tô presencialmente em 1000 lugares, eu não produzo todas as coisas necessárias para essa luta. Então essas pessoas, elas compõem o trabalho junto comigo, eu componho junto com elas, nós compusemos todos juntos. E eu recebi algumas sugestões de algumas pessoas, dentre elas o Magno Grilenzoni, a Sandra Helena e outras pessoas que falaram para mim, Nana, eu acho que tá faltando um ajuste nessa expressão, assim, não é para você se calar, mas é legal que a gente encontre um meio mais eloquente de se manifestar.
E aí, então, eu comecei a pensar, obrigada, Márcia, às vezes eu consigo ver algumas mensagens das pessoas aqui, então aí eu só agradeço demais, porque eu sei que as pessoas estão compondo junto neste momento, nesse exato momento. Bom, aí eu comecei a pensar em como então a gente pode utilizar esses acontecimentos ruins em que as pessoas nos atacam, nos caluniam, nos difamam, implicam e causam obstruções ao nosso trabalho, sem ceder a esse apelo de silenciar. Porque esse apelo de silenciar eu nunca mais vou ceder, nunca mais. Se eu precisar pregar uma placa na minha testa, não me calo, eu vou pregar. Se eu precisar colocar uns textos pendurados assim no meu cabelo, eu não me calo porque eu já sofri abuso, porque eu sei que essa experiência me trouxe uma consciência de que quando eu me defendo, eu não estou defendendo a mim, eu estou defendendo todas as mulheres do mundo que passam por abuso, eu estou defendendo todas as crianças do mundo que em algum momento foram abusadas por alguém que sabia que delas ia ser cobrado um silêncio. Os meus próprios pais me pediram para eu ficar calada. E aí, por causa dessa necessidade de ser gostada, né? Porque a pessoa silenciosa, ela tem uma tendência a ser mais gostada. Para querer ser gostada pelos meus pais, eu fui abusada por 6 anos, gente. Uma criança de 5 anos abusada sexualmente, até os 11 anos de idade, porque queria ser aceita, até pelo próprio abusador, né? Não, senão ele vai me odiar, ele vai me bater, ele vai me machucar, E aí, isso daí é uma coisa fora de questão. A gente não pode ficar quieto diante disso. Outra coisa, os psicopatas, a gente acha que psicopata é aquela pessoa com o olho vidrado e uma peixeira lambuzada de sangue na mão. Não é, gente. Tá cheio de psicopata em volta da gente. O que mais tem é gente que sente prazer em atacar o outro, em trazer o outro, sentimentos ruins para os outros e bebe esse sangue como um vampiro. Aí eu sei que vai ter gente que vai dizer, então, Nana, então nada melhor do que ignorar. Gente, não! Se a gente ignora, eles ficam impunes. Se eles ficam impunes, eles continuam atuando. Hoje sou eu, amanhã é a minha filha, amanhã é outra pessoa, é uma amiga, é você. Essas pessoas precisam ser interditadas, desarticuladas. Como que a gente faz isso? Mandando para todos os lugares que eu mandei? Não, eu acho que não. Eu acho que realmente a gente tem maneiras mais inteligentes de fazer isso e mais contidas, né? Vamos reter um pouco as nossas fúrias também para não entrar na loucura do outro. Mas, de qualquer maneira, eu sou completamente contra deixar essas pessoas soltas, fazendo desmandos, porque na hora que aparece alguém morta, assassinada ou abusada, aí vem um monte de gente falar, eu também passei por isso, aí começa a aparecer. Eu também tenho, aí vem os depoimentos das pessoas, ele também passou no meu canal, ele também deixou, bem que eu desconfiei, mas todo mundo queria ser lustrado, invernizado e não queria falar sobre o negócio. Quando eu falei aos 20 anos sobre o abuso que eu passei, na época era um abuso sexual, não tinha nada a ver com essa coisa da militância dentro da defesa dos direitos animais. Mas assim, quando eu contei, aí todo mundo falava, mas por que você não falou antes? Porque você não ia acreditar? Porque você ia me criticar? Porque você ia me julgar? Porque você ia dizer que eu tinha que ficar quieta e ia ser discreta? E as pessoas ainda vinham falar pra mim que isso era a minha intimidade. Fala, gente, olha só, a minha intimidade é o que eu faço com o meu marido. É o que eu faço com o meu marido no meu quarto, na minha cama, onde bem a gente entender que é legal. Isso é minha intimidade, isso é sexo. Isso é intimidade e particularidade. Abuso não é intimidade. De onde as pessoas tiraram a ideia de que abuso é intimidade? De onde as pessoas tiraram a ideia de que as mulheres têm que ficar quietas diante de abuso, porque se elas falarem, elas estão se expondo. Elas não estão se expondo, elas estão se protegendo, elas estão se defendendo. E se defender, gente, é um direito legítimo. Porque depois de um tempo, aí acontece alguma coisa mais grave, você vai reclamar, aí você ouve coisas do tipo assim, mas por que você não falou nada antes, então? Só agora você veio reclamar? Esse cara tá te abusando, te caluniando, e só agora você veio reclamar? Bem na época do, sei lá, eleição, Olimpíada, Natal, seja lá, não interessa. Anyway, só que a gente tem que fazer desde o começo. Então, vamos falar mais especificamente para quem tem acompanhado. Eu peço licença para as pessoas que não sabem do que eu estou falando, porque eu falei de uma forma genérica até agora. Mas eu peço licença para as pessoas que estão chegando agora ou que estão acompanhando agora essa questão e vou falar mais especificamente a respeito de uma questão. Eu sou avessa a
a gente se calar diante de qualquer coisa suspeita de abuso ou opressão. E desde que eu me expus bastante na causa, eu trabalho pela causa em defesa dos direitos animais dia e noite, até sonhando eu trabalho, apareceu alguns haters, né? Algumas pessoas, mas algumas eu consegui neutralizar e estava correndo muito, não prestei muita atenção. Mas recentemente apareceu um senhor com uma certa idade já, chamado Luiz Fernando Freitas. E esse senhor, ele tem feito coisas assim muito bizarras. Além de estar claramente criando situações de tentativa de calúnia e de difamação da minha pessoa, no caso, ele é uma pessoa obtusa, ele é de pouquíssima inteligência porque ele se deixa flagrar. Então, a princípio, eu pensei que fosse só a chamada burrice mesmo, né? Que para nós, burrice não é uma palavra que soa muito bem por conta da referência ao burro, mas no final das contas, se a gente quer se comunicar, a gente ainda precisa fazer uso de certa linguagem que as pessoas conseguem acompanhar. Enfim, não é que ele seja apenas burro. Parece que ele gosta, que ele sente prazer em fazer coisas que vão gerar de alguma forma um ataque a ele. E isso, gente, isso é muito suspeito. Tá? Eu não quero analisar, temos o direito de analisar o Luiz. Bom, nessa situação nós temos direito de tudo, né? Porque ele entrou na nossa vida, na nossa causa, e ele está espalhando coisas horríveis já há um bom tempo e com uma insistência psicótica mesmo. Então, nessa situação, nós temos condições, sim, de analisar, tá? É o meu direito legítimo de vir aqui, sem falar palavrões e impropérios, cuidando disso para respeitar todos nós, todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho, que confiam em mim, e para me defender, sim, porque começou a entrar num nicho em que começa a ser assustador. Não assustador para minha pessoa, necessariamente ou exclusivamente, mas assustador do ponto de vista de que tipo de mente nós temos no mundo. Ponto 1. Ele não é um carnista qualquer, de onde provém normalmente argumentações e ataques baratos. Ele diz que é vegano. Suspeitíssimo para mim, porque uma pessoa vegana, ela defende em primeiro lugar o direito dos animais. Então eu jamais vou fazer afirmações grosseiras e infundadas e completamente sem nexo de alguém que trabalha pelos animais. Por mais que eu antipatize com a pessoa, tem muita gente que é antipática e ele pode muito bem não gostar de mim, ele não é obrigado a gostar de mim, ele não é nem obrigado a apreciar o meu trabalho, mas ele é obrigado a respeitar, porque eu tenho um trabalho verdadeiro e eu dou isso diariamente, eu e minha família inteira. E eu acho estranho ele ter um prazer mórbido de entrar em embate comigo, porque eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu sou uma pessoa que tem uma doação permanente com a causa. Então, se ele vem me atacar de coisas muito hediondas e que ele sabe que são infundadas, ele sabe que eu vou revidar, ele sabe que de alguma maneira eu vou revidar e ainda vai aparecer gente que acompanha o meu trabalho muito indignada e que vai atacar ele também. E ele está sentindo muito prazer nisso. Isso não parece estranho para vocês? Não parece estranho uma pessoa sentir prazer em pular no precipício? Porque me atacar, me caluniar é pular no precipício, né? Porque eu não vou ficar quieta. E ele sabe da minha história, ele acompanha tudo, porque ele foi fuçar meu mural de fotos de anos atrás. Anos atrás é uma coisa meio bizarra, né? Mas enfim. Ele foi fuçar, então ele não é uma pessoa desaparatada das condições, ele sente prazer. Ele é perigoso, porque assim, se fosse falar, ele faz denúncias, tem algum fundamento, ou ele critica o seu trabalho, porque pode criticar meu trabalho também. Meu trabalho não está acima do bem e do mal. Ele é um trabalho experimental, né? Empírico. Eu faço as experiências e às vezes vem gente e fala, não tá muito legal, que tal você fazer mais isso ou mais aquilo? E o meu trabalho é um trabalho aberto, como eu disse. Nós compomos juntos. Não é só eu e minha família que somos artistas. Eu componho com todos vocês que acompanham o meu trabalho em defesa dos direitos animais. Então, ele faz calúnias, ele pega coisas do nada, tipo pegar uma foto minha numa palestra em que eu fui falar sobre a necessidade de não usar couro e ele tira print das fotos e ele espalha para as pessoas que eu estou usando couro. Por que um vegano faria isso? Qual é a intenção de alguém fazer isso? Ele sabe que não é verdade, ele sabe que eu não sou idiota, eu não ia dar esse milho, porque eu iria para uma palestra para quase 1000 pessoas falando de não usar couro, contando todos os horrores que está por trás da extração do couro dos animais e eu ia estar usando couro.
Seria muito burro, né? Mas ele faz isso porque ele não está querendo atingir só as pessoas que me conhecem. Ele está querendo atingir pessoas que não me conhecem. E com isso, ele espalha a semente do mal. E ele sente prazer quando ele é atacado. E aí outras pessoas começaram a dizer, olha, ele já assediou mulheres, ele é obsessivo, ele é perigoso, e ele fica no perfil dele que tem... Eu bloqueei ele faz tempo já, e alguém me sugeriu, Nana, bloqueie, sai dessa. Não, gente, peraí, eu tenho que ser responsável. Não é bloquear e sair andando, eu não tô cuidando da minha vida, eu tô falando em nome de uma causa coletiva. Se eu morrer amanhã, o mundo continua, os animais continuam, a luta continua. Eu não tô aqui para defender a minha pessoa exclusivamente. Eu posso estar defendendo outras mulheres que podem cair na malha desse homem. Aí, além dele fazer o negócio da bota, primeiro ele fez perfis falsos, ele se esconde atrás de perfis de mulheres e mantém o dele. Por quê? Porque o dele tem uma certa credibilidade no meio vegano. Ele faz boas postagens veganas, né? Ele mantém um verniz com o Vzinho vegano. E ele mantém outros perfis, normalmente com o nome de mulheres, para conseguir falar. E aí as pessoas começam, não, Nana, deixa pra lá, gente, não vamos negligenciar, hoje é comigo, amanhã é contra a pessoa. Por que a gente vai ceder a essa maluquice de ficar quieto e passar, sobrevoar na superfície das coisas? A gente precisa ter responsabilidade, nós somos mães, nós somos adultos, nós somos militantes, a gente não pode fazer isso. Por favor, pensem um pouco antes de falar para as pessoas calarem a boca, ficarem quietas e deixar para lá. Pensem nisso. Isso é muito irresponsável da nossa parte. Aí, quando ele fez a calúnia do sapato de couro absurdo, eu tive um ataque, fiquei furiosa, enlouqueci, gritei. Aí os meus parceiros vieram e falaram, não, Nana, baixa um pouco a bola, não é assim. Aí eu reponderei, fiz um outro vídeo e tal. E aí ontem eu recebi denúncias de que ele estava espalhando agora fotos de um viveiro dos passarinhos que eu resgatei, o BB8 e a Rosinha, que são 2 periquitos australianos, e ele coloca nos inbox das pessoas e planta a semente do mal, falando que o Brasil não vai pra frente porque tem ativistas que mantêm animais em cativeiro. De novo, ele tem uma atitude muito obtusa, muito ignorante, burra. Vamos pedir uma licença aqui para poder usar esse termo que não tem substituição mais adequada. Por quê? Porque ele sabe o meu trabalho. Ele sabe que eu tutelo as minhas custas, às custas do meu trabalho, do trabalho do meu marido, que trabalha dia e noite, quase 30 animais, que não é fácil o manejo com esses animais, que esses pássaros considerados ornamentais, eles não conseguem voar nem na sala da minha casa. Eu tenho uma árvore dentro do meu quarto, gente. Eu não vou mostrar agora pra vocês, porque eu não tive tempo de arrumar e não vou mostrar bagunça pras pessoas que ninguém merece, tá? Mas depois eu tiro umas fotos ou faço um vídeo e mostro pra vocês. Eu botei uma árvore dentro do meu quarto. Eu forro tudo, porque que passarinho, quando não é da Branca de Neve, do desenho animado, ele faz cocô, né? E aí eu não posso ter um lindo bosque dentro do meu quarto. E aí eu cuido disso. E a pessoa fazer questão de fazer uma calúnia arquitetada é coisa de psicopata. Não vamos ser inconsequentes, por favor. Eu dou palestras sobre adoção e resgate responsável. O manejo com animais para dentro e para fora, põe no sol, tira da chuva, tira do vento, compra comidinha, requer uma doação sem precedentes. Eu tenho monitoria de biólogos, eu tenho o superintendente do IBAMA, que agora está meio sujo a instituição, mas essa pessoa é altamente fidedigna e ela trabalha com resgate de tráfico de animais e de aves, especializada em aves. Eu tenho monitoria e orientação de biólogos como Matheus Croco, que além de tudo é militante da causa animal. Eu resgatei maritacas que caíram do 2º andar do prédio e moeram todo o bico, chegaram na minha mão em sangue puro. Eu resgatei esses 2 periquitos de um lugar de adoção vegano, assinei um termo de responsabilidade que quase que eu não aguento resgatar de tanta burocracia que foi. Depois disso, o Magno Lenzoni está perguntando quem é esse cara. É um cara chamado Luiz Fernando Freitas. Ele tá no perfil com uma foto com óculos, um sorriso psicótico, bem com cara de psicopata mesmo. E ele é vegano, ou diz que é, né, vegano, ainda por cima se esconde atrás dessa sombra. E ele tem vários perfis fakes, normalmente com nomes de mulheres.
Então, mas continuando. Então, as aves que eu resgato, elas vêm de situações horríveis. O BB-8, que é um periquitinho australiano, foi resgatado, ele vivia num quartinho escuro, num fundo de quintal. O dono, aí ele vivia com uma parceira, a parceira morreu e o dono um dia ficou com dó e falou, olha, eu vou soltar. Eu falei, moço, você não pode fazer isso, ele não vai durar 5 horas. 2 horas ele não vai durar, eles não conseguem voar, eles são criados em cativeiro, eles não sabem voar e eles podem bater o peito e ter hemorragia, bater o bico e quebrar, ter, assim, 1000 problemas, cair na boca de um predador, de um gato. Eles não sabem se defender. E aí eu tenho apostilas que eu elaborei para orientar pessoas a respeito de resgate responsável. Eu não me ausento da minha casa, eu não viajo se eu não tiver como deixar meu marido. Recentemente eu fui para os Estados Unidos, meu marido ficou para cuidar dos animais, desmarcou todas as aulas de piano que ele dava para poder cuidar dos animais. O pai dos meus filhos, o meu ex-marido Antônio Carlos, também vem para cá cuidar dos animais, se eu não me ausento nem por horas sem cuidar deles. Eles vão para o sol, eles tomam banho, eles ficam... Agora, o periquitinho é deste tamanho, gente. Aí vem gente falando, mas por que você não constrói um viveiro? Gente, eu construo com o quê? Com cuspe. Um viveiro para acomodar seguramente um periquitinho australiano e amplo, ele precisa ser muito bem planejado. Eu não tenho dinheiro para tudo isso. Eu pago tudo às minhas custas, eu sou modelo de artistas, eu poso pelada num frio gelado com a bunda de fora para ganhar os trocados, para comprar ração para ele. Meu marido é professor de piano. E as pessoas, elas cobram coisas, mas ninguém vem oferecer uma ajuda. Eu pinto aquarela, eu distribuo para as pessoas, eu não cobro pelas minhas palestras, porque se a gente cobrar, as pessoas não pagam e aí não adianta nada, e ainda por cima a gente não dá palestra. E assim, aí aparece uma pessoa, não é denúncia, porque se fosse denúncia, esse cara estava me ajudando a denunciar um evento que teve 40.000 pássaros num galpão quente aqui em Itatiba. Eu gritei, esbravejei, deu em nada. Ainda falaram, fica quieta, Nana, porque tem traficante no meio dessa história. E com traficante não se brinca. Quer dizer, a gente vive acuado pelos traficantes, pelos bandidos, criminosos, e agora a gente vai ser acuado por psicopatas soltos dentro da causa animal. E as pessoas vão me dizer para eu ficar calada. Fica quieta e ignora, gente, isso é irresponsável. A gente não pode ficar calada. Então eu agradeço a todas as pessoas, como o Magno, como a Sandra Helena e como outras pessoas que me falaram, Nana, eu sugiro que você desenvolva uma linguagem mais adequada para se defender e defender a causa. Mas, por favor, gente, ficar em silêncio e ignorar está fora de questão, porque isso é absolutamente irresponsável da nossa parte, tá? Então, porque isso descredibiliza não a nossa pessoa, mas tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho. Se esses prints que esse cara manda cai na mão de pessoas desavisadas, a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é desconfiar de todo o nosso trabalho, falar que ativistas são hipócritas, que a gente mantém animal em cativeiro. E isso é muito sério, porque assim, a gente doa a vida da gente, a gente doa todos os recursos da gente e tenta fazer um trabalho de conscientização com um trabalho de uma longa trajetória. E aí aparece um psicopata que faz articuladamente, premeditadamente, calúnias e difamações a nosso respeito, e ele demole anos de trabalho, sabe? 4, 5 anos de trabalho. Então, assim, ficar quieto, não, pelo amor de Deus, a gente já luta numa causa difícil porque a gente não pode se calar. Se as pessoas começam a mandar inbox para os outros difamando a reputação e a integridade, a idoneidade de ativistas, eles estão destruindo a causa, porque nós vamos ficar descredibilizados na sociedade toda. Como que a gente vai mostrar que eu resgatei passarinhos de situações de absolutos maus tratos, de tráfico, e aí eu cuido desses animais, a minha casa, eu não tenho empregados, eu tenho que limpar essa casa o tempo todo sozinha, eu deixo de varrer para fazer live, eu deixo de varrer para poder pintar aquarela, mas eu também não posso ficar na falta de cuidado, de higiene, porque eu não posso ficar doente, meus filhos não podem adoecer se não é a causa vegana que é comprometida, e os animais precisam ser bem cuidados, eles precisam ter os seus direitos garantidos. Gente, ficar calado diante de um psicopata que fica forjando imagens e situações para difamar a gente não é
responsável, tá? Então eu peço para vocês, claro, a gente precisa denunciar, se a gente puder desenvolver realmente uma linguagem e toda uma abordagem educada, polida, dentro da lei e da ordem, muito melhor. Mas a gente não pode ficar fazendo a ditadura do silêncio, porque a nossa voz precisa chegar. A gente já luta contra essa opressão, essa necessidade que as pessoas têm de dizer para a vítima ficar calada. Eu sou uma pessoa com consciência. Hoje eu não falo só por mim, eu falo por várias pessoas, eu falo por muitas pessoas que já foram abusadas, que já passaram por opressões. E hoje eu defendo os animais, o direito dos animais. O meu galo tá ciscando aqui na frente e aí eu fico me distraindo, pensando como as pessoas põem numa situação dessa limitações para quem quer fazer resgate. Isso desestimula as pessoas, a cuidarem de animais, porque aí já aparece gente falando que manter animais em gaiola é crime ambiental. Gente, pelo amor de Deus, crime ambiental. Eu posso mostrar para vocês o que é crime ambiental. Resgate de animal que é considerado enfeite e que estava sendo explorado para botar ovo, chocar e fazer filhote para os gigolôs de animais venderem. Eu resgato o animal, coloco dentro da minha casa, provejo um viveiro amplo para ele poder brincar. Aí a pessoa fala assim, mas ele está visivelmente deprimido. Meu Deus, o animal chegou aqui, ele não levantava a cabeça. A Rosinha, que é a periquitinha australiana amarela, verde amarela, ela não levantava a cabeça. Hoje ele brinca de bombeiro dentro do viveiro dele, escorregando. Eles comem folhas, eles comem frutas, eles comem sementes da melhor que eu posso. O dia que eu fico feliz é o dia que o Bruno chega aqui com alguma nutrópica, porque é a melhor semente que tem. E aí chega uma pessoa, faz uma difamação e o outro espalha. E o outro, em vez de investigar e entrar, não, cai pro lado do psicopata. Não, tá? Então vamos ser mais responsáveis, por favor. Esse papo de ignora não pode mais acontecer. Foi ignorando o meu abusador que eu fui abusada dos 5 aos 11 anos de idade e outras milhares de meninas como eu também foram e continuam sendo. Porque as pessoas acham que o silêncio é elegante, que a gente tem que ficar quieto, porque se a gente fala, a gente está se expondo, está trocando, batendo boca, a gente chega desses jargões, chega desses bordões. Nós não estamos aqui de brincadeira, a gente não veio passear aqui, a gente veio trabalhar por defesa de seres inocentes que não podem se defender, então nós temos que ser mais preparados. Esse tipo de comportamento não pode mais acontecer. Então, vamos parar de oprimir as vítimas e vamos começar a ser mais responsáveis e correr atrás dos opressores. Esse Luiz Fernando Freitas é uma pessoa perigosa. O meu marido, que é muito polido e muito mais educado do que eu, chamou ele no inbox e perguntou para ele qual era o problema dele, mas eu sei que um psicopata não para por aí, ele vai arranjar outras formas de continuar agindo, porque ele gosta inclusive de ser xingado, ele sente prazer de ser xingado, porque do jeito que eu falei com ele no dia que eu tava brava e ele ainda insistir em me perseguir, tendo tanta coisa para fazer, tanto animal para resgatar, tanta gente fazendo tráfico, ele fazer isso é uma coisa muito perigosa. Isso deixa claro que ele é uma pessoa desequilibrada mental, que ele tem uma sociopatia, e isso não pode ser simplesmente deixado para lá, porque isso é uma pessoa que representa um perigo para a sociedade, representa um perigo para a causa animal, para todas as pessoas que, como eu, lutam muito, lutam todos os dias com todos os obstáculos, tá? Então anotem aí, depois eu posto aí nos comentários a foto do cidadão para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Ele provavelmente vai mudar a foto dele, ele vai continuar com os perfis fakes. Ele é uma pessoa perigosa, ele não está fazendo denúncia, ele não me chamou para conversar nunca, ele é uma pessoa realmente obcecada, perigosa, eu não sei o que ele sente, a gente conjectura algumas coisas, mas não dá para provar nada. O fato é que eu vou tomar as medidas legais, sim, eu vou procurar, eu vou fazer o boletim de ocorrência, eu vou denunciar, eu tenho advogadas que podem trabalhar essa questão junto comigo e já se ofereceram, eu vou tomar as providências, mas mais do que qualquer outra coisa nesse momento, eu quero deixar claro que a gente precisa se acostumar com isso, porque isso vai acontecer cada vez mais. Ontem tinha um débil mental num vídeo que diz que gravou um brócolis gritando ai, ai,
ai, dentro da panela. E ele fez isso de tal forma que tá cheio de gente acreditando nisso mesmo, de verdade. Então, assim, não subestimem os psicopatas. Eles são muito perigosos e eles são capazes de coisas terríveis e as pessoas são muito capazes de acreditar nas psicopatias alheias. A gente tá com o mundo por aí caindo aos pedaços, né? Não dá pra pensar que as pessoas vão ter bom senso. Se essas difamações caem na mão de outras pessoas que têm o mesmo mau senso que ele, vai dar muita merda e a gente vai descredibilizando a nossa força de lutar por direitos de seres inocentes que estão aí aguardando o bel prazer do ser humano parar de ser debilóide, psicopata, psicótico, sociopata, para eles terem seus direitos defendidos. Isso não pode continuar acontecendo. Eu também amo vocês, amo de verdade, assim. O dia do meu aniversário foi um dia emblemático para mim, porque eu não sabia quantas pessoas têm acompanhado de verdade o meu trabalho, acompanhado, participado e composto mesmo comigo. Eu sabia, eu senti que tem uma força mesmo muito grande, que me dá essa resiliência que a natureza tem, né, de nascer dentro do asfalto, nas frestas do asfalto, mas eu não sabia que era tão grande e eu realmente fico muito grata, porque embora o mal, né, essas pessoas nebulosas, perigosas, elas façam uma força muito grande, mas tem muito mais gente bacana do que gente podre assim. Então, enquanto aparece um Luiz Fernando Freitas, aparece 100, 200 pessoas maravilhosas que compõem junto com a gente e a gente tem que levar isso pra frente. Então, assim, quando eu falei que eu ia amenizar um pouco a minha voz, apareceu muita gente falando: Nana, por favor, não afrouxa, você não está defendendo você, a gente confia em você hoje para ter os nossos próprios direitos também reforçados. Então, o meu compromisso hoje não é mesmo com a minha pessoa, né? O meu indivíduo, o meu individual. O meu compromisso é com os animais e com todas as pessoas que compõem essa luta juntas, tá? Então, eu agradeço profundamente, amo demais ter vocês por perto, porque isso faz realmente a gente saber que um dia atrás do outro a gente segue com o trabalho. Então, muito obrigada. Todas as pessoas que vêm acompanhando e dando força e criando juntas e que recebem essa arte, vão continuar gritando. Eu vou hoje tentar tirar o dia para pintar. Eu estou estudando bastante aquarela porque eu quero fazer uma exposição grande que rode o Brasil inteiro, porque eu percebi o quanto as pessoas recebem e param para pensar, né, em tudo. E aí depois que rodar o Brasil, a gente vai para os Estados Unidos, para Houston. Eu estou tendo um apoio muito grande da Paula Oliver, que mora lá no Texas e que, por sinal, agora está tendo uma atuação gigantesca lá por conta do furacão, resgatando animais, anjos que continuam no meio do furacão, literalmente, salvando essas vidas, esses animais, e eu preciso estudar, eu preciso me dedicar agora a compor um bom trabalho para a gente rodar o Brasil e depois o mundo com esse trabalho. E aí esse trabalho tem a assinatura de todos vocês. Eu não faço isso sozinha, eu não tenho força, nem habilidade, nem coisa nenhuma para fazer isso sozinha. Eu faço junto com vocês. Cada pincelada tem a mão de todo mundo, tem a respiração e o pulso de todo mundo. Então, muito, muito, muito obrigada. E vamos seguindo em frente, a vida segue, vai ter mais coisa por aí. Guardem o perfil desse psicopata e não parem, não ignorem os psicopatas. Eles precisam ter a sensação de que não vão ficar impunes, porque senão a gente dá um passo para frente e 10 para trás, tá? Um beijo enorme para todo mundo. Vamos seguir.